E aí, de boa? Eu tô de boa. Estamos aqui, ó. Nova integrante do quadro. Se apresente. Oi? Esse é seu nome? Carol. Ali atrás está o Matheus. Hoje no quadro dos cemitérios a gente vai, talvez um cemitério mais importante da cidade de Londrina, né, que fica bem no centro, cemitério São Pedro. Uma peculiaridade dele que eu acho interessante é que as ruas dentro do cemitério de São Pedro, ela formam o desenho de um coração. Sim. Vou deixar uma imagem aqui pra vocês verem, ó. Ela forma um desenho de um coração no cemitério, e o cemitério é, digamos, bem no centro de Londrina. E o que tem de interessante nesse daí? Esse cemitério ele é peculiar pelas lendas urbanas, né? Então é um cemitério que traz ali pelo menos duas lendas que fazem parte da história da cidade. Então assim, não existe um londrinense, assim, londrinense de fato, nascido em Londrina, que não conheça o mínimo dessas histórias, assim, que nunca ouviu falar, né? E assim, as histórias têm muitas variáveis, né? Então assim, se tornaram realmente lendas. Existe londrinense sim, porque eu não sabia dessa história, eu nasci em Londrina. Esse cemitério ele fica localizado na Avenida JK, né, Juscelino Kubitschek, é uma das principais avenidas que corta Londrina, e ele fica bem no meio dela. Então quem quiser, quem for de Londrina tiver curiosidade que a gente mostrar, vem aqui, ó, Avenida JK. Segundo o site da CESF, que é o órgão responsável pelo serviço funerário de Londrina, o cemitério São Pedro foi inaugurado em 1932, mas há quem diga que foi em 1934. Então não há consenso se foi em 32 ou 34. Segundo a CESF é 32, é o que torna o São Pedro o cemitério urbano mais antigo, né, juntamente com o do Hamilton e o da Varta, são os cemitérios mais antigos da cidade. É um dos 5 cemitérios urbanos. Londrina tem 13 cemitérios, 8 na zona rural, né, 2 a gente já foi, que é o do Hamilton e da Varta. Esse é o mais antigo da zona urbana. Ele tem aqui mais ou menos 6.000 jazigos. Não é dos maiores. O maior da cidade é o Jardim da Saudade, que tem 12.000 e espaço para mais. O interessante desse cemitério são os túmulos milagreiros, que tem pelo menos 2 ou 3 túmulos que o povo acredita que faz milagres, que intercedem. O barato do cemitério, ele esconde as lendas urbanas da cidade. Uma das histórias, né, que todo londrinense meio que sabe, né? Então, esse rapaz aqui, esse rapaz jovem, essa criança, José Oswaldo Schietti, nasceu em 1941 e morreu em 1950 com apenas 9 anos. O que a história diz? Ele fez a primeira comunhão dele. Então, no dia da primeira comunhão, logo após que ele saiu da igreja, ele foi atropelado, né? O laudo médico diz que ele morreu, que deu fratura na têmpora, e em decorrência disso ele acabou morrendo. Então, a partir disso, as pessoas começaram a acreditar que a intercessão dele era poderosa, fazia milagres, né? E por muito tempo, você pode ver esse cano aqui, ó, jorrou água do túmulo, né? Então, por muito tempo, as pessoas vinham pegar a água do túmulo aqui como fonte de bênção ou de cura, sabe? E até hoje, você pode ver aqui, ó, tem plaquinhas de agradecimento, né? O pessoal depositava fotos, cartazes, muita coisa, flores. O pessoal ainda hoje deixa flores aqui. O outro mesmo foi atropelado em frente à igreja. Houve alguns estudos na Universidade Estadual de Londrina em relação à vida dele. Segundo o professor Soares, da UEL, né, os relatos dos familiares dizem que o menino adoeceu, agonizou e morreu sem explicações aparentes. Já a lenda diz que não. A lenda conta essa história milagreira, né? Alguns contam que foi o próprio pai dele que acidentalmente atropelou, né? O fato é que hoje em dia já não se sabe qual é a verdadeira história, né? Ninguém mais sabe diferenciar o que é lenda e o que é verdade. E essa história continua viva na cidade, o túmulo dele bem cuidadinho aqui, o pessoal continua visitando, né, e procurando a graça do menino milagreiro. Então esse aqui é o túmulo, né, que pertence às missionárias da Ordem de Santo Antônio Maria Claret, né? Aqui está sepultada uma famosa santa londrinense. Ela não foi canonizada oficialmente, mas ela já é considerada serva de Deus, né, que é a Madre Leona Milito, que é uma das padroeiras da cidade. Os católicos, né, tomaram ela assim muito forte como padroeira após o acidente dela, né? Então ela morreu próximo a Cambé, que é uma cidade vizinha de Londrina.
morreu num trágico acidente de carro. Bom, Essa família aqui foi feito, né, baseado na Catedral de Londrina. A catedral é nesse formato, né, inclusive as laterais ali. E aqui está enterrado o engenheiro Milton Gavetti, que é a personalidade que dá nome ao bairro e ao terminal do Gavetti, né? Então aqui está toda a família dele. É bem bacana esse túmulo, é um diferencial aqui do cemitério. Esse túmulo aqui eu estava andando, acabei me deparando com ele, né? Maren Hal. É um nome tipicamente árabe, uma criança, né? Só que o diferencial é essas pedras aqui, ó. Quem tem costume de colocar pedra no túmulo são os judeus, e eu vou explicar o porquê. Aqui em Londrina tem a comunidade judaica, né? Nós já trabalhamos com eles. Então assim, eu fui em busca de saber o porquê das pedras no túmulo. E isso remete ao tempo que os hebreus estavam no deserto. Porque como as pessoas morriam no deserto, eles tinham que enterrar na areia, né? E como a areia tem aquela instabilidade, né, que nem a terra e tal, para os corpos não andarem, ou para a cova não abrir, eles jogavam pedras. Então eles enterravam a pessoa na areia, jogavam pedra em cima para garantir que o corpo ficaria ali. Então, e esse costume se perpetuou, continuou, né? Outro significado é que a pedra, teoricamente, é imortal. Então assim, a pedra não morre. Então colocar pedra no túmulo é dizer que essa pessoa não morreu, ela só passou, fez uma passagem, foi para Deus, enfim. Esse é o sentido da pedra, os dois sentidos da pedra no túmulo judeu. Não sei se provavelmente pode ser um túmulo judeu. Estamos aqui e achamos finalmente o túmulo da Bela Adormecida, Leci Suzana Garcia. Eu aos 22 anos ali, em 3 de outubro de 1962, junto com ela os pais. Essa aqui, na minha opinião, é a maior lenda da cidade. A partir dos 17 anos, como conta a história, ela se queixou de sonolência, dormiu. E dormiu durante 5 anos, né? Então assim, os pais dela foram atrás de todo tipo de tratamento, todo tipo de fé, né? Então religiosos e médicos tentaram de tudo, mas nada resolveu. Ela inclusive, ela era musicista, ela estava noiva, né? Inclusive o pai dela teve que dispensar ela do noivado, né? No caso do rapaz, que era o noivo dela, que tinha alguma esperança de recuperação. No dia 3 de outubro de 62, infelizmente, ela veio a óbito, né? Um dos maiores mistérios médicos de Londrina. Ninguém conseguiu resolver o problema dela, ninguém nunca soube o que ela tinha de verdade. Ela simplesmente entrou no sono profundo e acabou morrendo, né? Então aqui está o túmulo, né, da maior história da cidade.